Na eleição de ontem, na apuração feita pelo TSE. O Bolsonaro e Lula agora vão se enfrentar no segundo turno. O presidente teve 43% dos votos, Lula alcançou ali mais ou menos 47, 48% dos votos, não me lembro agora de cabeça certinho, mas é mais ou menos aí nessa base, Padilha. E está marcada a segunda etapa do pleito para o dia 30 de outubro. O que me chama a atenção é que as pesquisas davam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com mais de 50%. Não cravavam que venceria no primeiro turno, mas estava muito melhor posicionado, né? Imaginando que nós estivéssemos num filme de ficção, a gente diria que as pesquisas era uma das ferramentas usadas para justificar uma narrativa, né? Então, as pesquisas elas colocavam possibilidades de primeiro turno para um candidato que a gente não viu sair na rua, para um candidato que a gente não viu levar multidões por onde ele andava, por um candidato que tem uma ficha extensa de coisas mal explicadas ou outras que foram bem esclarecidas, que ele chegou a ser preso e foi descondenado para participar das eleições. Então, quando se constrói nesse filme de ficção essa narrativa, ela tem algumas ferramentas para poder depois justificar um resultado final. E eu acho que as pesquisas foi uma ferramenta bem clara nesse filme de ficção de que ela precisava justificar o resultado que ele iria acontecer. Trazendo isso agora para a vida real, você vê semelhanças com esse filme de ficção. Você vê um candidato que não saía às ruas, um candidato que não carregava multidões, que as pesquisas apontavam favoritismo num primeiro turno, né? E a gente dizia aqui que não teria primeiro turno nem para um nem para outro. E que poderia ter, sim, uma construção parecida com esse filme que eu acabei de falar, de ficção, claro, pura coincidência, né? Mas fica aí os nossos ouvintes, porque é complicado. A gente, não adianta dizer que o Brasil é muito grande, que é um Brasil de vários Brasis dentro dele. Uma coisa não muda. Os vídeos, uma coisa não muda. Onde um chegava, levava multidões e leva multidões, onde o outro chega. Vamos pegar o estado de São Paulo. Você não viu uma visita do Lula a Rio Preto, a Presidente Prudente, a Bauru, a Marília, a Ribeirão Preto, a Campinas. Você não viu. Por quê? Inventaram uma desculpa no meio do caminho aí que estava tendo ameaça, como você não viu o Haddad também. Então, para mim, esse resultado não é surpresa, porque eu entendo que é muita coincidência com esse filme de ficção que eu acabei de falar. Muito bem, então vamos falar um pouquinho também de pesquisa em relação ao governo do estado, que aí teve uma surpresa muito grande, até impressionante a surpresa que houve, e os institutos de pesquisa vão ter que explicar isso aí. A pesquisa do dia 1º de outubro dava Haddad com mais de 35% da intenção dos votos. E o restante dos votos estavam divididos ali entre Tarcísio e também o Rodrigo Garcia, mas o Tarcísio lá atrás, se não me engano, com 24%, e o governador atual, né, entre 18% e 20%. E o Tarcísio acabou chegando na frente do Haddad com 42,32%, e o Haddad desceu para 35,70% dos votos. Como é que explica isso, hein, Adolfo Padilha? Não, é o que eu disse aqui. As pesquisas é algo que os próximos deputados e senadores agora eleitos vão ter que regulamentar a utilização da pesquisa em campanhas eleitorais. Porque está mais do que evidente, claro, que ela é um instrumento usado para persuadir voto, para conduzir voto, para induzir votos, né? Porque elas não acertaram em nada, a não ser um instituto que aproximou de vários acertos quando você olha no geral, que é um instituto chamado Veridas, que é de Belo Horizonte. Ele vinha publicando na conta do Instagram dele resultados meio bem diferentes do que os tradicionais, Datafolha, do que o IBEP, antigo Ibope, enfim, todos esses que a gente viu aí que a gente sabia que não estava certo. Você pega para senador em São Paulo. Marco Pontes, ele figurava em terceiro lugar e ele estourou com quase 50% dos votos, né?
deixando o Márcio França para baixo, e se elegendo o Marco Pontes. Então, Eudes, tudo isso chama muita atenção. Você que está me ouvindo aí, não te chama atenção o Bolsonaro eleger 80% dos candidatos que ele apoiou para o Senado, para deputado federal, para deputado estadual, para governador e perder de 4 pontos? Isso não chama a atenção de ninguém? Não chama atenção quando você se lembra que um ex-ministro disse que eleição não se ganha, eleição se toma? Então, eu não quero aqui. Eu sempre acreditei que teria o segundo turno. Eu sempre falei que a eleição era complicada e era difícil, porque a eleição tem ingredientes aí que fogem ao nosso conhecimento. E se a gente fala muito, a gente pode ser preso. Tem mais essa ainda agora, né? Então, só fico pensando assim, você pega Minas Gerais. O Zema ganhou no primeiro turno, estourado. Aquele menino que é vereador, o Nicolas, fez mais de 500 mil de votos. O senador, também apoiado pelo Bolsonaro. E o Lula ganha em Minas Gerais? Não dá. Como é que você explica isso? É um novo fenômeno? É umas coisas meio complicadas, Eudes. Entendeu? O que é isso? É um novo fenômeno? Então, muito bem. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falando de eleição, mas de outros cargos. E vamos falar do pessoal da região aqui. Nós tínhamos vários candidatos a deputados federais e estaduais. E nós, mais uma vez, como sempre, aquele jogo, né? Lutamos como nunca, perdemos como sempre. A gente, mais uma vez, não vamos ter um representante federal aqui da região. O Guilherme Piai foi muito bem, na casa dos 60 mil votos, mas foi fraca a votação do partido e isso acabou não levando ele. E tem os outros deputados também. Como é que você viu a votação aí do Guilherme Piai, do Fábio Sato, enfim, dos a gente tem que ser bem, a gente tem que ser bem realista, independente de posicionamento político. O Guilherme, ele não perdeu nessa eleição. O Guilherme, ele ganhou de qualquer situação. Ele soube jogar a peça do xadrez, no sentido de escolher o partido. Ele fez uma campanha forte, todos nós sabemos disso, e mostra aí uma nova força política. 63 mil votos é muito voto, né? É voto a ser respeitado. O Isaac também teve muito voto. O Isaac teve uma condição menos estrutural, que demonstra também a força do nome dele, né? Mas o Sato eu acho que agora estacionou na realidade dele, como eu sempre dizia, vinha naquela, vem uma, vem duas. Acaba a eleição, desaparece da cidade, some da cidade, né? E é o preço que vai se pagando, O Bragato, acho que confirmou a reeleição do Bragato. Está confirmado, está confirmado. Está confirmado. É uma estrutura toda por trás dele. O grande desafio para o Mauro Bragato vai ser como ele ser deputado sem ser governo. Porque nós tivemos 30 anos de PSDB. Dependendo do resultado do segundo turno agora, que eu acredito que o Tarcísio é o favorito, o PSDB não vai estar mais mandando no Estado. Então, nós temos que ver como é que o Bragato vai se posicionar nisso. Você acha que o PSDB não vai caminhar junto com o Tarcísio agora? Pode caminhar? Eu acho que racha. Eu acho que racha porque até mesmo a união do Lula, o Alckmin demonstra que tem muito tucano que na verdade é só penagem. No fundo, por dentro, ele é PT. E qual que é a avaliação que esses caras vão fazer? Eles teriam espaço para o Tarcísio ou eles manteriam espaço se for com o Haddad? Com quem é mais fácil negociar, tendo o Tarcísio uma posição parecida com a do presidente Bolsonaro? Tendo uma possibilidade do Lula ser incrivelmente o Lula ser o presidente e vencer o segundo turno. Então eu acho que grande parte da estrutura do PSDB deve ir com o Haddad. Isso é uma posição minha, né? Agora, coisas que chamam a atenção. Joyce Reutemann, acho que não chegou a 20 mil votos. 14 mil votos. Então, repare bem. Não tem um conhecido nosso que fala assim, então repare bem. Esse conhecido também virou nanico nessa eleição, hein? 3% dos votos. Repare bem.
Os traidores do Bolsonaro foram vergonhosamente humilhados na urna. Os caras que o Bolsonaro apoiou explodiu na urna. E o Bolsonaro perde para o Lula no primeiro turno. Eu posso contrariar você só um minuto? Tem algo muito estranho aí que a gente precisa entender o que é. Vou contrariar você só um pouquinho. Um dos traidores, chamados traidores do Bolsonaro, foi o Moro, e que agora faz parte do Senado pelo estado do Paraná. A esposa dele também, se não me engano, está entre os deputados do estado de São Paulo. Ela conseguiu se eleger. Mas o Moro, olha que detalhe interessante, né? O Moro, até 3 semanas atrás, estava perdendo, estava em terceiro lugar. Aí ele pediu para o partido fazer material com quem? Com Bolsonaro. Com Bolsonaro. Bolsonaro explodiu de voto no Paraná e o Moro foi junto. Então, só reforça aquela tese que eu estou dizendo, que é uma tese assim, para você que está me ouvindo. Você que é de direita, você que é da turma da pantufinha, você que é da turma dos frescos, que acha que está tudo resolvido, que ninguém serve para nada, que só porque não faz o que você quer, fala grosso, fala alto, fala baixo, fala besteira, já não serve. Se faz de cego para tudo que está acontecendo na economia desse país, que acabou de sair de uma pandemia. O resultado está aí. Continua sendo fresco, continua sendo pantufinha, e a gente vai ter de volta aquilo que a gente não queria, ou que a gente acreditaria que deveria estar cumprindo pena e não cumprindo mandato. Muito bem, olha, nós estamos conversando com Adolfo Padilha aqui na Mix. Adolfo, uma última questão aqui para a gente conversar, e durante a semana a gente vai falar mais sobre isso, analisando melhor os números também. O desempenho dos presidenciáveis nos estados e também no Distrito Federal. Duas coisas bem rápidas. Uma delas é a Damares, que foi eleita senadora pelo Distrito Federal, e ela foi apoiada fortemente pela primeira-dama, pela Michele Bolsonaro, que me parece que tem uma força muito grande. É o que eu estou falando para você. Os candidatos tiveram apoio do Bolsonaro, que aí envolve a primeira-dama, tiveram um sucesso estarrecedor nas urnas. E o presidente perde. Então, quer dizer... O que eu gostaria de falar com agora, você... Agora, o que chama atenção que é importante. O que chama atenção que é importante. Mudou muito a bancada da direita, tanto para o Senado como para a Câmara. Isso é bom. Isso é o lado bom, né? Para a nossa região, qual o lado ruim? Não conseguimos chegar com o Guilherme, não conseguimos chegar com o Isaac e perdemos o Augusto aqui de Dracena. Reinaldo Augusto era um baita de um deputado atuante na nossa região, e o partido fez com que ele não chegasse. Então, quer dizer, presidente Prudente mais uma vez nadou e morreu na praia. E não adianta vir com a utopia, se você me permite, que eu vejo algumas pessoas dizendo, não, Prudente precisava se unir e eleger um ou dois. Não, gente. Nós temos 180 mil votos em Prudente. Só em Prudente. Dá para eleger no mínimo 2 federais. É que o povo aqui de Prudente também vai meu recado reto e direto. Gosta de votar em nego de fora, que já está eleito, que está no nome, já está eleito. Não estou dizendo que o cara é ruim, não. O cara já está eleito, a gente já sabe que o cara está eleito pela força que ele tem da capital, da grande São Paulo. Não, mas vou votar nesse cara. Mas, cara, você tem que andar da cidade para votar. Não, mas eu vou votar nesse cara. Então é complicado, é difícil, né? O Dermerson teve um bom desempenho na eleição, fortalece o nome dele também, que é o nosso presidente da Câmara, entendeu? Trabalhou bem, trabalhou forte, né? E, enfim, é o resultado. O que eu digo é o seguinte, e vou finalizar dizendo isso: tem muita coisa estranha por aí. Agora, o que você e eu vamos fazer? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí durante a semana. Muito bem, a gente durante a semana vai falar mais sobre os números dos candidatos a deputado estadual, federal aqui na cidade. E eu queria deixar os parabéns para o Guilherme Piai, mais uma vez aqui, excelente votação. Me parece que ele, por todo o trabalho que ele fez junto ao Tarcísio, e deve continuar junto ao Tarcísio, que pelos números pode ser o novo governador do estado de São Paulo agora no segundo turno, é bem capaz do Guilherme, se assim for possível, entrar no governo
e, de repente, numa secretaria, quem sabe, possa ajudar muito o presidente Prudente, né, Adolfo? Não, eu acho sim, eu acho que o Dermos fez uma boa campanha, né? Eu acho que o Dermos foi bem. Mauro Neves também tentou das possibilidades que ele tinha. O Isaac foi um guerreiro, trabalhou muito, né? Mas a diferença de todos esses para o Bragato, você vê que uma eleição foi difícil para quem era oposição ao presidente Bolsonaro, Eudes. O Bragato foi o partido elegeu 8, ele foi o oitavo. Mas um pouquinho ele ficava de fora. E ó, que é um deputado aí de quantos mandatos que nós estamos falando, né? Mas eu acho que de todos esses que nós estamos falando, pelo posicionamento muito próximo que ele tem com o Tarcísio, com certeza podemos ter um secretário de Estado, talvez, aqui de Presidente Prudente, caso o Tarcísio chegue no segundo turno com a vitória. Muito bem, é isso aí, gente. Grande abraço. Amanhã nós voltamos a partir das 7:30 da manhã com Adolfo Padilha nos comentários. Muito obrigado e até lá.